Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa tarde. Na edição de hoje você vai ver 2/3 das vítimas da Covid em 2022 não tinham o esquema vacinal completo. Vagas de vacinação infantil para o dia D em Santa Maria são preenchidas e agendamento é encerrado. E veja também, com orçamento reduzido, Universidade Federal de Santa Maria terá cortes e redução de serviços em 2022. E ainda, em Santa Maria, iniciativas buscam desenvolver a relação entre agricultura familiar e consumidores e promover uma alimentação livre de agrotóxicos. Confira estes e outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Começamos o programa de hoje falando sobre Covid-19, porque dados vacinais das vítimas de coronavírus em Santa Maria comprovam que a chance de desenvolver caso grave e morrer pela doença é maior para quem não se imunizou. Os dados vacinais de 35 vítimas da Covid-19 registradas neste ano em Santa Maria apontam que 2/3 dos mortos não estavam com o esquema vacinal completo. O perfil das vítimas também é bem definido. 32 das 35 tinham mais de 60 anos. Para especialistas, o dado comprova que a chance de desenvolver um caso grave e morrer por conta do coronavírus é maior para quem não se vacina. A situação epidemiológica em Santa Maria, nesse sentido, não surpreende, né? Porque nós temos, não podemos fazer análise apenas do número de casos de mortes ou de doença grave, mas sim tendo em vista aqueles que tiveram essas complicações em relação àqueles que são suscetíveis, que não receberam nenhuma dose ou que receberam as 3 doses. E os dados de Santa Maria eles mostram que as pessoas que não receberam nenhuma dose de vacina, proporcionalmente, elas têm mais risco de morrer do que aquelas pessoas que receberam, que foram vacinadas. E nesta quarta-feira, a Prefeitura confirmou mais 2 óbitos pela doença. São 2 homens de 73 e 86 anos. Um não estava vacinado e o outro fez apenas a primeira dose. E para quem busca uma alimentação mais saudável e natural, uma opção são as feiras de alimentos orgânicos que acontecem em diferentes pontos aqui de Santa Maria. Nós fomos até uma dessas feiras mostrar como é a relação entre a agricultura familiar e os consumidores. A reportagem é de Denzel Valiente. Uma alimentação saudável, natural e livre de agrotóxicos. No dia a dia é cada vez mais difícil conseguirmos consumir alimentos frescos e artesanais. Mas para muitas pessoas, voltar a preparar a comida em casa, assim como usar verduras, frutas e grãos da época, é um costume que está em crescimento e vem juntando mais adeptos. É isso que indica o último levantamento da Associação de Promoção dos Orgânicos. Mesmo com a pandemia, esse setor registrou uma alta de 30% nas vendas e vem avançando pelas cidades do interior. Entre esses novos adeptos está a microempreendedora Cláudia Lengler, que preza por uma alimentação saudável e mais humana, criando uma relação entre produtores e consumidores. São produtos orgânicos, produtos que vêm direto do produtor. E isso para mim é imprescindível, né? Sem agrotóxicos, sem pesticidas. Então eu gosto muito de comprar aqui na feira por isso. E também para favorecer os pequenos agricultores, as pequenas famílias, né, que vivem disso. E é essa relação entre o campo e a cidade que tem motivado os pequenos agricultores a virem de diversos distritos da região até Santa Maria para participarem das feiras que acontecem pela cidade. O arroz Pachamama, livre de veneno e de patrão, percorre mais de 80 quilômetros desde o interior de São Gabriel para chegar até a mesa dos clientes.
Então, o que a gente quer é justamente que chegue esse alimento em toda a mesa, sabe? Na mesa de todo trabalhador, de todas as pessoas, assim, ter esse acesso a um alimento saudável. Porque a gente não vende o arroz, a gente vende a ideia, sabe? A ideia do orgânico, do sem veneno. No coletivo responsável pelo Pachamama, a organização é horizontal. Além de prezarem pelo preço acessível ao consumidor, o valor arrecadado é dividido igualmente com todas as pessoas envolvidas na produção. O grupo também trabalha com mel e pipoca, todos livres de agrotóxico. Dentro desse coletivo a gente tem setores que trabalham com mel e trabalham com esse arroz orgânico. Arroz sem veneno. A gente faz todo o processo do arroz. Todo o processo dele, desde o plantio até o embalar, o descascar, o embalar e o vender para o produtor. Uma dessas iniciativas que tem beneficiado a agricultura familiar e a relação entre o campo e a cidade é a Polifeira do Agricultor, um projeto do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria que acontece há 4 anos. A feira nasceu no campus da UFSM e migrou para a Avenida Roraima, no bairro Camobi. Todas as quartas-feiras, das 7 da manhã até o meio-dia, o ritmo é intenso, entre quem busca por verduras, frutas, produtos coloniais e até mesmo plantas. Nós conversamos com a bolsista de gestão Flávia Mortari, uma das responsáveis pela organização da Polifeira. Hoje a gente tem gente que vem de fora, vem, por exemplo, do centro para cá, para consumir o nosso produto, sabe? Então, a gente consegue ofertar para as pessoas um produto de qualidade. E aí a pessoa vem mesmo buscar, sabe? Porque sabe que aqui ela tem a certeza do que ela está consumindo. Outra agricultura familiar beneficiada pelo projeto da UFSM é a Boutique da Colônia, que hoje é a maior banca da feira e comercializa desde ovos de galinhas livres até queijos e bolos feitos em um processo totalmente artesanal e que preza pela qualidade. A nossa produção é uma produção assim, onde a gente visa buscar a questão da produção assim com menos aditivos, misturas possíveis, né? No caso dos queijos, a gente não usa nada, nenhum tipo de conservante para eles, né? A questão dos ovos, as galinhas são soltas, né? Uma alimentação mais natural. E a gente faz a feira aqui e participamos de outras feiras na cidade também. Além da Polifeira do Agricultor, existem outras feiras que possuem a mesma visão de fortalecer os vínculos entre pequenos produtores e os consumidores e incentivar a alimentação natural. Entre elas estão o Feirão Regional, que acontece todas as terças e sextas, das 7 da manhã até as 2 da tarde na Praça dos Bombeiros. A Feira Ana Primavera, que está sendo realizada todas as quartas-feiras na Igreja dos Amaral, na Faixa Velha de Camobi. A Feirinha do Malé, que ocorre todos os sábados das 7 da manhã até a 1 da tarde na Praça Marechal Malé, e o Armazém Copercedro, aberto de segunda a sexta pela manhã e tarde e no sábado pela manhã. Além delas, a Polifeira do Agricultor, que visitamos nessa matéria, acontece todas as terças na Avenida Roraima durante manhã até o início da tarde. Já o Feirão Colonial acontece aos sábados pela manhã no Centro de Referência de Economia Solidária, no bairro Medianeira. E mais uma vez, a Universidade Federal de Santa Maria vai sofrer com o orçamento reduzido. A verba disponibilizada pelo governo federal não vai cobrir todos os custos de financiamento em 2022. No ano em que a Universidade Federal de Santa Maria volta a receber estudantes em seus prédios, o orçamento restrito gera preocupação e pode trazer prejuízos à qualidade de ensino da instituição. Em 2022, o valor destinado pelo governo federal para custeio e investimentos é de quase 126 milhões de reais, considerado baixo pela reitoria em um ano em que as aulas presenciais estarão de volta. Esse orçamento de 125 milhões, que é o recurso de custeio e capital, é um valor, se a gente comparar com 2019, que foi o último ano da presencialidade, a gente está falando em 20% a menos. Ou seja, no momento que nós tínhamos toda a universidade funcionando aqui, nós estamos falando em 20 milhões a menos. Isso é uma redução considerável que vai nos fazer vários ajustes. Ajuste em quê? Dos nossos serviços, dos terceirizados, do serviço que é prestado para a comunidade e muitas vezes impactando a própria qualidade da universidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir fazer a universidade funcionar com esses ajustes que a gente vai ter que fazer, esse quebra-cabeça
de nós pensar nesse orçamento agora com a universidade funcionando. Com os recursos reduzidos, postos de trabalho terceirizados serão cortados. A prioridade será manter os serviços essenciais para não prejudicar a qualidade da educação ofertada. O que a gente prioriza sempre é o ensino. Essa é a prioridade número 1, o ensino e a ciência estudantil. Por mais que tenha recurso do PNAES, ele não é suficiente para cobrir os 12 meses do ano. Então, manter a ciência estudantil e o ensino é a prioridade número 1. Depois vem a pesquisa e a extensão. Então, essas são sempre as nossas prioridades para nós manter a universidade funcionando com nossos princípios básicos. E o que a gente acaba depois impactando? É onde que a gente impacta? A gente tem que impactar onde? É na limpeza, no corte de grama, pinturas de prédio, a questão da segurança, a gente tem que acabar reduzindo, muitas vezes a vigilância física e botando vigilância eletrônica. Então, esses ajustes que a gente tem que fazer, mas nossa prioridade sempre é o ensino. E agora uma notícia importante para quem deseja ingressar na universidade. É que o prazo para se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, acaba na noite desta sexta-feira. A Universidade Federal de Santa Maria publicou nesta quarta-feira o edital da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o primeiro semestre letivo. O edital é para o preenchimento de 3.416 vagas em 89 cursos de graduação presenciais da UFSM, que são distribuídos no campus sede, aqui em Santa Maria, e nos campi descentralizados de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. As inscrições seguem abertas até às 11h59 da noite desta sexta-feira, 18 de fevereiro, na página do SISU. Pode concorrer quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio referente ao ano de 2021. No momento da inscrição, o candidato pode optar pelo sistema de cotas, destinado a quem cursou integralmente o ensino médio em escolas públicas, ou optar pela ampla concorrência, caso não se enquadre nas cotas ou queira concorrer por meio delas. Cabe à pessoa inscrita providenciar previamente a documentação geral que é exigida conforme cronograma do edital. As pessoas classificadas que concorrem por cota também deverão providenciar a documentação específica, a fim de comprovar que se enquadram na cota selecionada. Mais informações de como se inscrever no SISU e as próximas etapas também você encontra no site do Diário. E moradores de Santa Flora, distrito aqui de Santa Maria, poderão ter ainda esse ano uma ponte que conecta a localidade de Banhados ao município de São Gabriel. Os recursos para a obra são fruto de uma emenda parlamentar que deve ser liberada em junho deste ano. A localidade de Banhados, em Santa Flora, distrito de Santa Maria, há anos espera por uma nova ponte, e ela pode começar a ser construída ainda em 2021. Uma emenda parlamentar no valor de R$1 milhão vai ser destinada para a construção de uma ponte de concreto, que será muito útil para os agricultores da região. Passa bastante caminhão e coisa, tudo. Daí o pessoal necessita, porque escoa bastante safra, soja, arroz, gado, tudo, né? Daí tem a ponte e também que aí dá muita enchente, chove. Qualquer chuva que dá, ataca, né? Porque a vazão da lagoa não dá conta, né? É muita água que desce, tem bastante produtor, morador, todo. Às vezes dá enchente, o cara fica isolado um de tempo. A Rádio CDN, Jerônimo do Amaral, assessor do senador Luiz Carlos Reins, que conseguiu a emenda para a ponte, comentou como é a situação atual na localidade. Que a ponte atual que tem lá nos Banhados, ela é bem precária, né? Neste ano mesmo ela já foi interditada. Então ali a comunidade tem uma queixa dos alagamentos, né? Que a estrada fica alagada durante o período de cheias. Então tem algumas ações a serem feitas na estrada em si, né? Alguns escoamentos, algumas aberturas de valas. E o problema que hoje se tem lá é a questão da ponte também, porque ela inviabiliza o trânsito. Então é uma volta que os produtores que têm que fazer, que é muito grande, né? Então elas vão sair lá pelo município de São Gabriel para vir a Santa Maria. Um projeto que prevê uma nova ponte já foi elaborado pela Universidade Federal de Santa Maria, mas a construção não deve começar de imediato.
A previsão é de que o repasse da emenda seja oficializado até o fim de fevereiro e que os recursos sejam depositados até junho. As empresas e instituições financeiras têm até o próximo dia 28 para enviar aos contribuintes os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. Os informes são usados para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2022, cujo prazo de entrega está previsto para começar em 2 de março. O calendário de entrega da declaração deste ano será divulgado pela Receita nos próximos dias. As empresas e as instituições financeiras podem mandar as informações por e-mail, divulgar links para serem baixados na internet ou fazer a divulgação em aplicativos para dispositivos móveis. Os documentos de rendimento servem para a Receita Federal cruzar dados e verificar se o contribuinte preencheu informações erradas ou sonegou impostos. Os documentos fornecidos pelos empregadores devem conter os valores recebidos pelos contribuintes no ano anterior, assim como detalhar os valores descontados para a Previdência Social e o Imposto de Renda recolhido na fonte. Contribuições para a Previdência Complementar da empresa e aportes para o Plano de Saúde Coletivo devem ser informados caso existam. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, podem pegar os comprovantes na internet. O documento está disponível na página Meu INSS ou no aplicativo, que tem o mesmo nome, disponível para os sistemas Android e iOS. O segurado deve digitar a mesma senha para consultar os demais extratos. Caso não tenha senha, basta seguir os passos informados pelo site. Planos de saúde individuais e fundos de pensão também são obrigados a fornecer comprovantes, cujos dados serão usados para o contribuinte deduzir valores cobrados no imposto de renda. Os bancos e corretoras devem informar valores de todas as contas correntes e investimentos. Caso o contribuinte tenha conta em mais de uma instituição, deve obter os comprovantes de todas elas. E nós trazemos agora as notícias da segurança pública no Boletim do BEI. A apresentação é de Jefferson Cabral. Olá pessoal, trago agora os destaques de Santa Maria região da área de segurança pública. Informações que você lê em bei.net.br. Um Gol foi furtado nesta quarta-feira à noite em Restinga Seca. Conforme a ocorrência, o veículo estava estacionado na rua Virgílio Carvalho Bernardes, quando o proprietário acionou a Brigada Militar informando do furto. Durante as buscas, os policiais militares localizaram o Gol estacionado na avenida principal da cidade, a Avenida Júlio de Castilhos. No local também estava o suspeito de ter efetuado o furto, um homem de 31 anos. O automóvel foi recolhido ao depósito do Detran. O suspeito do furto irá responder pelo crime em liberdade. Você lê no BEI, um homem de 30 anos foi morto pouco antes das 2 horas da madrugada desta quinta-feira em Santa Maria. Moradores do local, conhecido como Beco da Babilônia, no bairro Passo da Areia, teriam ouvido tiros e chamaram a Brigada Militar. Quando os policiais militares chegaram ao local, Diego da Silva Guedes, de 30 anos, já estava sem vida. O corpo estava caído na porta de uma casa na Rua 2. Ele teria sido morto depois de ser atingido por um peso de musculação na cabeça. Guedes teria deixado o Instituto Penal do Presídio Regional de Santa Maria na semana passada, na dispensa, e deveria se representar nesta quinta-feira. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. Outro destaque do BEI. Nesta quarta-feira, um corpo foi encontrado em um carro carbonizado em São Cepé. Conforme a delegada Carla Dolores, responsável pela Delegacia de Polícia da cidade, o carro teria sido encontrado carbonizado com um corpo dentro na estrada que dá acesso à cidade de Vila Nova do Sul. A perícia já esteve no local e agora a Polícia Civil aguarda o resultado para adicionar ao inquérito. Mas, segundo Dolores, já há uma linha de investigação pré-definida. A PC trabalha com a hipótese de homicídio ou latrocínio. O resultado da perícia deve sair ainda nesta semana. Os trabalhos de investigação da Polícia Civil seguem paralelamente. Para encerrar o Boletim BEI, em 6 horas, Santa Maria registra 4 acidentes com motociclistas. Eles aconteceram entre as 8 horas da manhã
e às 2h da tarde dessa quinta-feira. O primeiro ocorreu na rua 19 de abril e deixou um motociclista de 21 anos com traumatismo craniano. O segundo foi às 9h na Presidente Vargas. Uma motociclista caiu ao passar com a moto por pedras na pista. Ela não se feriu. Também por causa de pedras na pista, no final da manhã, uma mulher de 37 anos perdeu o controle da moto na RSC 287 em Camobi. Ela foi encaminhada à UPA 24 horas. O quarto acidente foi no início da tarde, na rua General Neto, quase esquina com a Avenida Dores. Envolveu um motociclista de 21 anos e um carro. O motociclista foi socorrido pelos bombeiros com dores na clavícula. Esses e outros destaques você confere em bay.net e também nas nossas redes sociais, @bay.noticias. Acesse lá. O Guinness Book, responsável pelo livro mundial dos recordes, entregou o certificado que considera a região de Santa Maria como o berço dos mais antigos dinossauros do planeta Terra, com 233 milhões de anos. Os fósseis foram encontrados na formação rochosa Santa Maria, que aparece em vermelho no mapa, e compreende uma faixa que vai desde a cidade de Mata até Candelária. Esse reconhecimento deve ajudar a fortalecer o turismo aqui na região central. Em um evento no dia 16 de março, no Itaimbé Palace Hotel, em Santa Maria, haverá uma solenidade de entrega do certificado do Guinness, com a presença de todos os prefeitos da região e também de outras autoridades. E a seguir, o agendamento da vacinação infantil para este sábado foi encerrado pela Prefeitura. O JD faz agora um intervalo e você confere ao vivo imagens aqui da Faixa Nova, no trevo de acesso à estrada de Pains. Voltamos em seguida, agora são 6h28. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades.
Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça a Uniped. A Prefeitura de Santa Maria informou na tarde desta quinta-feira que os agendamentos para a ação do dia D da vacinação infantil contra a Covid-19 já estão esgotados. Todas as 2.431 vagas foram preenchidas. Na cidade vão ser 14 locais de vacinação no sábado e todos devem receber crianças cadastradas e agendadas. Nesta sexta-feira também tem ações de vacinação infantil, mas os agendamentos foram esgotados ainda na semana passada. Em Santa Maria, 2.809 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas, segundo dados do site da Prefeitura. O número representa 11,8% do público estimado para essa faixa etária e ainda não contabiliza as crianças que receberam primeira dose na manhã desta quinta-feira. E nessa sexta-feira, segue o calendário de vacinação contra a Covid aqui em Santa Maria. Nós vamos conferir as informações na tela. Nesta quinta-feira, então, das 8 às 11h30 da manhã, com o agendamento já encerrado, crianças de 6 a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente vão poder se vacinar. Também crianças de 6 a 11 anos que vivem em lar com pessoas que têm alto risco de evolução grave para a Covid-19 e crianças de 7 a 11 anos sem comorbidades podem se vacinar na Estratégia de Saúde da Família do Itararé, na ESF Roberto Binato e na ESF São Francisco. Nessa sexta-feira também, a vacinação para esse público vai acontecer na ESF Urlândia, Wilson Paulo Noal e na Policlínica Central José Erasmo Crossetti, das 8 às 11h30. Na sexta-feira também teremos vacinação no turno estendido, mediante agendamento, das 17 às 19h30. O público são pessoas que fizeram a primeira dose até 21 de dezembro, pessoas que fizeram a segunda dose até 21 de outubro, que agora precisam receber a dose reforço, pessoas de 12 anos ou mais que ainda não receberam nenhuma dose da vacina e imunossuprimidos vacinados até 21 de outubro do ano passado. O local de vacinação é o Shopping Praça Nova. E o Gabinete de Crise do Governo do Estado manteve o alerta para todas as regiões do Rio Grande do Sul no sistema 3As de monitoramento, que diz respeito à situação da Covid-19 aqui no Estado. Segundo o gabinete, a justificativa é a conjuntura estadual, enquanto algumas regiões seguem com números de casos confirmados em crescimento, assim como ocupação de leitos de hospital e mortes por causa da doença, entre outras também questões que estão estáveis, mas em patamares muito altos e poderiam então voltar a crescer rapidamente. É preciso ainda considerar a expectativa de aumento de circulação de pessoas nas próximas semanas, provocado tanto pelo gradual retorno às atividades após as férias, como também pelo retorno das aulas e pelo carnaval. A boa notícia é que nesta semana a média móvel de casos confirmados de Covid apresentou redução de 28%, caindo de 17.400 casos por dia para 12.600. Com isso, a incidência semanal de casos no estado é de 775 por 100 mil habitantes. E a partir de domingo teremos uma condição de tempo mais instável, com chances de pancadas de chuva isoladas na região central. Essa condição está associada ao calor nos últimos dias e pode durar até quinta-feira da semana que vem. As temperaturas seguem altas e a gente vai conferir agora as informações da previsão do tempo na tela, como fica o tempo então em Santa Maria nos próximos dias.
Nessa sexta-feira, mínima de 19 e máxima de 33 graus. No sábado, mínima de 18 e máxima de 34. No domingo, mínima de 19 e máxima de 35. E na segunda-feira, mínima de 25 e máxima de 36 graus. Agora a gente vê como fica o tempo em algumas cidades da região central nessa sexta-feira. Em Rosário do Sul, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Em Agudo, mínima de 17 e máxima de 32. Em São Cepé, mínima de 19 e máxima de 35. E em Ivorá, mínima de 18 e máxima de 30 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. E agora nós recebemos o colunista Denis Olim, que nos atualiza sobre as novidades referentes ao aumento da passagem de ônibus aqui em Santa Maria. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Jaiana. Boa tarde a todos. A expectativa é que amanhã ou no início da semana a Prefeitura apresente o cálculo de quanto que deve ser a proposta de aumento da tarifa que vai ser apreciado pelo Conselho Municipal de Transportes. Uma novidade que foi aprovado no final da noite de ontem pelo Senado Federal, o projeto de lei que prevê um fundo nacional para bancar a gratuidade dos idosos. Como a gente mostrou alguns dias atrás, os prefeitos aqui do Rio Grande do Sul e das principais capitais, inclusive o prefeito Jorge Pozobon teve uma reunião com o prefeito de Porto Alegre para tratar desse assunto, eles vinham pressionando os deputados, senadores e o governo federal a criar esse fundo para um socorro aos municípios. Por que eu digo aos municípios? Porque são eles os responsáveis pelo transporte público, por mais que as empresas sejam terceirizadas, ou seja, um serviço concedido, na realidade, às empresas privadas. Então, o prejuízo é muito grande do setor. Aqui em Santa Maria, a Prefeitura já teve que repassar um bom recurso no ano passado em função disso às empresas, porque a tarifa, pelos cálculos da Prefeitura, a tarifa deveria estar hoje em R$ 5,50. É uma defasagem de R$ 1,30. E o secretário Oron Ponce já disse, não tem como subir tanto, porque senão vai ficar inviável para os trabalhadores e também para as empresas que pagam o Vale Transporte. Então, a tendência é que seja apresentado um cálculo um pouco intermediário e esse socorro do governo federal pode ajudar a amenizar esse aumento. Por quê? Em Santa Maria, aproximadamente 10% dos passageiros transportados são idosos, o que daria, então, cerca de 10% dos custos. Então, seria pegar aproximadamente 55 centavos, que são em função disso. Se esse fundo passar na Câmara dos Deputados e também for sancionado pelo presidente Bolsonaro, é possível que uma parte desses 55 centavos venha em forma desse subsídio que a Prefeitura vai poder repassar às empresas de ônibus para que a tarifa não aumente tanto. A questão é que ainda precisa passar na Câmara, não se sabe se o presidente vai sancionar ou não, e quanto também que vai vir para Santa Maria, se vai conseguir cobrir todas as gratuidades, porque a divisão do bolo é uma conta que vai levar em conta o número de idosos que tem em cada município, por exemplo. Então, é uma tentativa de amenizar o impacto, o prejuízo e tentar não aumentar tanto a tarifa. A Prefeitura não está contando muito com isso, porque é algo que ainda depende dessa aprovação na Câmara dos Deputados e também depende da sanção do presidente. Então, agora, nas próximas semanas, vão seguir acompanhando esse assunto. Tomara que seja rápida a apreciação lá na Câmara dos Deputados, para que assim que o Conselho Municipal de Transportes analisar o pedido de reajuste da passagem, quem sabe já tenhamos essa resposta de quanto que Santa Maria vai receber desse fundo, caso ele seja aprovado, então facilitando um pouquinho a situação para todo mundo. A tendência, né, segundo o secretário Ponce, é que a tarifa não passe de R$ 5,00, mas os cálculos ainda estão sendo feitos. Se for aprovado esse fundo, quem sabe aumente ainda menos, né? Vamos aguardar agora, Jaiana. Muito bem, obrigada Denis Olim pelas informações e no próximo bloco você confere os destaques esportivos aqui no JD. Tem aluna da Universidade Federal de Santa Maria convocada para a Seleção Brasileira de Atletismo. O Jornal do Diário faz mais um intervalo e você acompanha ao vivo o trânsito na Avenida Medianeira, esquina com a Rua Duque de Caxias, um dos pontos de bastante movimentação aqui em Santa Maria, mas nesse momento está com o trânsito bastante calmo.
Agora são 6 horas 41 minutos e nós voltamos já. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Quantos planos de 2021 você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou para fazer diferente. É hora de recomeçar. Sim, você pode deixar sua dentadura ou ponte móvel de lado através do tratamento com implantes dentários aqui na Oral Sim e ficar livre de uma vez de inseguranças. E eu tenho certeza você vai ter o seu sonho de voltar a mastigar devolvido. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Começamos este bloco com as informações do esporte com o repórter Gilson Alves. A gente tem atleta aqui de Santa Maria, aluna da Universidade Federal de Santa Maria, convocada para a Seleção Brasileira de Atletismo. É isso mesmo, Gilson? Boa tarde. Boa tarde, Jaiana, e quem acompanha o Jornal do Diário é a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, divulgou nesta semana os convocados que irão representar o país no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que será disputado no próximo final de semana na cidade boliviana de Cochabamba. São 46 atletas, 23 homens e 23 mulheres, e entre as mulheres convocadas, a Jaqueline Beatriz Weber, ela que é mestranda de Gerontologia na Universidade Federal de Santa Maria. Ela vai competir nas provas dos 800 e dos 1.500 metros rasos. E será, então, a representante ou uma das representantes do Brasil. Lembrando que ela não faz parte da equipe de atletismo da UFSM, mas ela é aluna da UFSM e faz parte da seleção brasileira desta modalidade, né? O Brasil não possui nenhuma pista indoor e o detalhe é que esse campeonato sul-americano que irá acontecer, então, na Bolívia é com pistas indoor, pistas fechadas, né?
E, por curiosidade, está em construção no Brasil uma pista coberta na cidade de Balneário Camboriú, mas ainda não está pronta, portanto, vai ser uma novidade. Ela vai encontrar uma competição, está acostumada a competir, vamos dizer assim, a céu aberto, como é o mais tradicional no atletismo, mas lá na Bolívia essas corridas nos 800 e nos 1.500 metros irão ocorrer em pista indoor. Lembrando, então, ela é Jaqueline Beatriz Weber e estuda na UFSM. Ela é mestranda no curso de Gerontologia, então, da Universidade Federal de Santa Maria. Vale destacar também, com relação ao esporte local, que seguem abertas as inscrições para escolinhas de futsal em 2 ginásios da cidade, no Centro Desportivo Municipal e também no Ginásio Oreco. No Ginásio Oreco, as inscrições encerram amanhã. Isso vale para meninos e meninas que tenham entre 5 e 17 anos. Podem ir das 8 ao meio-dia no Ginásio Oreco, no bairro Tancredo Neves, e fazer a sua inscrição conforme disponibilidade em cada faixa etária. Lembrando que, ainda mais nas fases iniciais, 5, 6, 7, 8 anos, meninos e meninas acabam jogando juntos. Então, independente de sexo, fica esse convite para quem quiser ingressar nas escolinhas de futsal. Já no Centro Desportivo Municipal, é só ir então até o CDM, que fica ali no bairro Fátima, ou buscar mais informações pelos telefones 3921 70 26 ou ainda o 3921 7283. Também no Centro Desportivo Municipal é outra opção, então no Oreco, no bairro Tancredo Neves e no bairro Fátima, ali no CDM, a opção para quem quiser ingressar numa escolinha dos 5 aos 17 anos, Jaiana. Muito bem, boa dica aí do Gilson e parabéns também para a Jaqueline, aluna da UFSM, então convocada para a Seleção Brasileira de Atletismo. E Gilson, a gente sempre traz a atualização aqui de Grêmio e Inter no Gauchão. Como é que está a situação dos 2 times gaúchos? A 7ª rodada do Campeonato Gaúcho não foi boa, nem para Grêmio nem para Inter. As 2 equipes estiveram em campo na quarta-feira à noite. O Grêmio jogou contra o União Frederiquense lá em Frederico Westphalen e perdeu por 3-1. O jogo marcou, o técnico Roger Machado não esteve ainda no banco de reservas comandando o Grêmio, mas estava nos camarotes da Arena União para acompanhar o jogo e deve ter ficado um pouco preocupado com o que viu. O Grêmio perdeu por 3-1 então para o União Frederiquense, uma equipe que a gente está acostumado a falar na divisão de acesso, como adversário do Inter SM, do próprio São Gabriel, mas nesse ano está na Série A e venceu o Grêmio por 3-1 e poderia de repente ter feito até um placar mais elástico. E aí o Grêmio estacionou nos 14 pontos. O Inter jogou mais tarde, depois, sabendo então da derrota do Grêmio, e se tivesse vencido, poderia, conforme o saldo de gols, até ultrapassar o Grêmio. Mas não é que o Inter também tropeçou, não foi um resultado tão ruim quanto o do Grêmio. O Inter empatou em casa com o Brasil de Pelotas em 1-1, mas somando só um ponto, foi a 12, segue atrás do Grêmio. O Grêmio ainda é o líder da primeira fase, a fase classificatória do Gauchão, com 14 pontos. O Inter foi a 12. Hoje à noite teremos mais jogos, então Ipiranga de Erechim, se vencer, pode ultrapassar o Grêmio também indo a 14 pontos. Mas o Grêmio e Inter, mesmo de mal a pior, ainda seguem nas primeiras colocações do Campeonato Gaúcho. E esses então os destaques da dupla Grenal, que a gente pode colocar que não vive um bom momento, pelo menos vem tropeçando até seguidamente, a gente pode definir assim. Obrigada, Gilson, pelas informações. E agora a gente vai ver quais são os destaques, os assuntos que vão estar na nossa edição impressa do Diário dessa sexta-feira. E quem nos traz as informações é o editor Pedro Pavan. Boa noite, Jaiana. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal do Diário, também pelas nossas redes sociais e pela CDN 93.5 FM. Na edição impressa desta sexta-feira, vamos mostrar como a redução no orçamento da UFSM vai impactar na rotina da instituição em 2022. Também mostramos que Santa Maria vai passar a contar com um centro de referência no atendimento à mulher em março que é o mês dedicado às mulheres. Além disso, mais informações sobre um homem de 30 anos que foi brutalmente assassinado na madrugada desta quinta-feira em Santa Maria. Isso e muito mais você confere na nossa edição impressa desta sexta-feira. Até mais! Amanhã, então, nas principais bancas e jornaleiros aqui de Santa Maria.
E o JD vai para um intervalo com imagens ao vivo da rua Floriano Peixoto, esquina com a Avenida Presidente Vargas. Neste momento são 18 horas e 51 minutos e o JD volta daqui a pouco. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E hoje 2 longas estreiam nos cinemas aqui em Santa Maria. Um dos filmes é uma adaptação de um game, o outro, uma produção brasileira. Quem nos conta mais detalhes sobre essas dicas de cinema é o editor de cultura do Diário, Cassiano Cavalheiro. O ator Tom Holland estará nas telonas nos cinemas de Santa Maria e do mundo em 2 filmes diferentes. Além dele estrelar Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que já é um sucesso de bilheteria e continua em cartaz aqui em Santa Maria, o astro integra o elenco de Uncharted, Fora do Mapa, que estreia nessa quinta-feira nos cinemas aqui de Santa Maria e de todo o Brasil. De tudo que tem aqui, por que o mapa? É o maior tesouro que nunca foi achado. 5 bilhões, fácil. Mas é só história. Eu vou discordar. Seu irmão acreditava que tinha uma peça final. Você conhece o meu irmão Sam? Você não tem ideia de quem tá ajudando. Como é que eles vão tirar aquilo daqui? A adaptação da série de jogos do PlayStation está dividindo opiniões do seu público e já recebeu algumas críticas negativas dos fãs de videogame. Quem é de Santa Maria vai poder ver e assistir de pertinho
e tirar suas próprias conclusões. A outra estreia desta quinta-feira é a produção brasileira A Jaula, estrelada por Chay Suede, ator conhecido aí de algumas novelas da Globo. Ele interpreta o ladrão Djalma. E o filme começa quando esse protagonista tenta roubar um carro de luxo e acaba ficando preso dentro desse automóvel. Depois de várias tentativas desesperadas para escapar, o rapaz descobre ter caído em uma armadilha criada por um médico rico interpretado pelo ator Alexandre Nero, que já está cansado de sofrer nas mãos de bandidos. Começa aí a luta pela sobrevivência de Djalma dentro desse jogo. Só carro foram 4. Mas com esse aqui eu resolvi fazer diferente. Dado a prova de som de fora, ninguém te vê. Você acha que ele deve matar o bandido? O senhor não tá bravo só com esse moleque, o senhor tá com raiva aí do mundo, né? Essa é a hora que eu me comovo e solto esse anjinho. Como é uma caricatura da realidade brasileira, a estreia de A Jaula é uma das principais apostas para movimentar aí o cenário brasileiro nesse filme que tem uma crítica social pesada, em que o espectador vai ficar na dúvida de quem é o bandido e quem é o mocinho. Vale a pena ver também. Boas dicas, né? Quem puder, então, corre para o cinema. O Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a seguir você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate com a apresentação de Vilceu Godoy. Nos encontramos amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.